Domingos, já aqui falamos, ou já falaram, melhor dizendo, cada um de vocês, de certa forma, o que é que representa para vocês o comércio tradicional. Portanto, se calhar faz sentido agora passarmos a uma análise mais profunda e tentarmos perceber o que é que falta ao comércio tradicional, especificamente aqui no caso de Amarante. Bem de perto de nós temos a cidade de Guimarães, com um centro histórico revitalizado e com um bom comércio tradicional ou com tradição. Temos o caso de Braga, temos o caso do Porto, e assim, só 2 ou 3 exemplos que estou aqui a apontar. O que é que será que aqui falta? Comunicação, tecnologia, dinamismo, horários, um horário mais alargado também poderia ser uma boa estratégia. Estão ou não já as bases lançadas para começarmos a trabalhar nesse sentido? O facto de ter sido aprovado a área de reabilitação urbana, as políticas que já têm vindo a ser implementadas, está a ser preparado o caminho para a dinamização do comércio tradicional em Amarante? Está uma parte, diria, importante, mas há muito para fazer. Há muito para fazer porque o sucesso de um comércio tradicional, o verdadeiro sucesso para o comércio tradicional, depende de muitos fatores. E alguns deles já os aqui enumerei, como esta questão da promoção urbana e da gestão da própria urbe, a forma como a imagem do nosso centro histórico é passada, é transmitida, esta questão da reabilitação urbana, são de facto determinantes que fazem toda a diferença. Não nos podemos esquecer que a ARU é um documento e o sucesso ou o insucesso da ARU já não depende de questões políticas, depende da iniciativa privada. E, portanto, o comércio tradicional depende muito do contexto, da urbe, mas depende muito mais da iniciativa privada. E, nesse sentido, quando depende da iniciativa privada, o poder político ou o poder autárquico, no limite, pouco ou nada pode fazer. Aquilo que quando olhamos para a cidade de Amarante, e a Andrea deu alguns exemplos de cidades que têm dimensões completamente diferentes do que Amarante, claro, mas percebo a comparação. O centro histórico de Amarante é um percurso muito curto, muito diminuto. E o comércio tradicional em Amarante é muito mais do que o percurso do Arquinho a Santa Luzia. E nesse sentido, e está quase que numa geografia muito heterogénea. Nós temos uma zona histórica que é lindíssima, que é potenciadora de comércio tradicional ou de comércio de tradição, mas há outras zonas, por exemplo, como aqui Santa Luzia, que não é tão potenciadora, tão atrativa do ponto de vista comercial. E tanto que não é tão atrativa do ponto de vista comercial que a grande maioria das lojas não tem grande sucesso. Muito por incapacidade de gestão, porque de facto não há em Amarante, ou raros são os casos em que existe uma oferta diferenciadora, não há nada que não se consiga ter noutro sítio qualquer, e isso dita a sentença do comércio tradicional. A sentença de morte, no fundo, dessas lojas. Mas então a minha questão é a seguinte: qual é, afinal, o segredo do comércio de tradição, comércio com tradição, comércio tradicional, como queiramos chamar? Não está na humanização do serviço que se presta, ou seja, não está naquilo como falava a Rita há pouco e parece-me muito bem, que é nas experiências. Isto não é o produto em si que se está a vender, é uma experiência que se está a prestar ao cliente, é o marketing de experiências, é o marketing de serviços, porque vamos às compras numa loja tradicional e no final a senhora tenta meter conversa, o senhor, o vendedor, o lojista, e depois até tenta e até faz um desconto, e diz: olha, vamos fazer um desconto para que da próxima, quando precisar novamente comprar roupa, volte cá, ou vamos comprar fruta ou pão, e as pessoas já conhecem também os nossos gostos e nossos hábitos, que vão de encontro àquilo que nós precisamos, enquanto numa grande superfície dificilmente isso poderá acontecer. Efetivamente entramos numa loja que é muito mais atrativa, tem um design muito mais interessante, tem luzes pensadas para a própria compra do produto, é mais acolhedor, certamente, é mais agradável, mais confortável, promovem workshops, ou seja, são muito mais vanguardistas, mas depois falta este lado humano que as lojas tradicionais, aparentemente ou supostamente, têm a obrigação de nos dar. É verdade?
É verdade, sim, isso é a abordagem teórica daquilo que deve ser um comércio tradicional perfeito. Claro, mas Sem podem não dúvida, chegar, não é? mesmo assim, para sustentar uma loja ou uma casa, não é? Uma empresa, digamos Obviamente assim. que as Pois. lojas tradicionais são sustentáveis se conseguirem pagar as suas despesas, pelo menos. Claro. E para isso tem que haver volume de negócios, tem que haver negócio, não é? Não estou completamente de acordo com o da Rita dizer tudo se vende, tudo se compra. Não é verdade, porque senão não havia lojas que fechassem, nem tudo se vende. Não é? Agora, mas percebo o conceito, obviamente. Aquilo que eu quero dizer é que nós estamos aqui numa... Não é fácil resolver... Nós estamos a falar de Amarante. Exato, não é? estamos a tentar deixar aqui ideias, sugestões, Para de podermos resto com isso que vamos potenciar terminar o esse debate, comércio mas- tradicional que desejamos, pelo menos Pois. naquele plano teórico. Tem que haver, de facto, uma união. Não é? A união faz-se pela rede, mas também se faz por uma entidade que possa transmitir a forma como deve ser o comércio tradicional. E também deve partir da iniciativa privada aceitar essas observações. Porque, de facto, pouca gente gosta que alguém se meta nos seus negócios. As pessoas gostam de transacionar aquilo que pretendem transacionar e gerir o negócio da forma como pretendem gerir o negócio. E isso é um pouco também do problema das empresas familiares, não é? Mas eu acho que aqui em Amarante poucas são as lojas que de facto se enquadram no comércio da tradição. Ou seja, poucas são as lojas que se verifica claramente uma diferenciação. E poucas são as lojas que vão para aquele enquadramento teórico daquilo que é realmente o comércio tradicional. E há de facto um papel importantíssimo que a autarquia, entre aspas, e a associação empresarial deve fazer para, de certa forma, haver uma convergência entre aquilo que a autarquia entende como sendo comércio de tradição e aquilo que são as intenções dos próprios comerciantes amarantinos. Muito bem, muito obrigada. Hugo, será que o Domingos tem razão quando diz que, de facto, na verdadeira acessão da palavra, são poucas as lojas que têm ou que prestam um comércio de tradição? Será que a tradição está mesmo só nos edifícios antigos, nas fachadas degradadas e depois lá dentro, e depois nos funcionários de tempos, Não, de tempos idos e sem... Não, eu concordo em parte com aquilo que tem sido dito, apenas há uma ressalva que tenho de fazer. A parte da humanização não vende. Tudo bem que todos concordamos que essa é a parte-chave do comércio tradicional, mas para funcionar o produto que nos é vendido tem de ter qualidade. Obviamente. Sim, mas se vamos acreditar que os produtos que estão nas lojas tradicionais são os mesmos que estão nas grandes superfícies e até de certa forma contrariando um pouco o que dizia a Isabela há pouco. O problema, temos aqui um problema de gestão de recursos. Que estão nesta loja são as mesmas que estão. Exatamente, o Exato. problema é esse, Não é está no que produto. para já não há diferenciação e depois temos aqui um problema que ataca, entre aspas, está um bom em Amarante, mas grandes centros urbanos ataca de forma muito mais expressiva, que são lojas que apesar de estarem nos centros estratégicos das cidades, nos centros mais primorosos, por assim dizer, se podemos assim dizer, do centro da cidade, compactuam-se com uma gestão comercial que nada tem a ver com aquilo que é o comércio tradicional. Estamos lá, por exemplo, lojas chinesas, por exemplo. Se repararmos de uma forma muito genérica, eles ocupam os locais estratégicos da Isso é uma cidade. contaminação ali. Não é? Ocupam aqui, e aquilo de tradição não tem nada. Aquilo vende. Não vou dizer o que é que vende, mas. O problema é esse, é oferta e procura. Nós estamos a jogar numa situação muito complexa. Isso é que eu inicialmente, quando a Rita agora referiu aquela lógica da oferta e da procura, por isso é que eu dizia inicialmente que o centro da cidade está muito mais hoje dependente das lógicas económicas de mercado do que propriamente dessa humanização que deriva dos poderes de cidadania. Exatamente. Concordo plenamente. E há outro aspecto também que não podemos deixar de falar. Tem a ver com as sinergias comerciais que se deveriam estabelecer e que não se estabelecem. Não faz sentido, e se calhar estaremos todos de acordo, a repetição do mesmo tipo de atividade, do mesmo tipo de serviço prestado loja sim, loja sim. Ou seja, o conceito, se nós pensarmos, o conceito de um centro comercial é uma coisa que, apesar de parecer aleatória, tem tudo menos de aleatório. Tudo é pensado. A localização das lojas é estrategicamente pensada e, se repararmos, nunca temos lojas semelhantes, mas nunca iguais. E é de uma forma, e porque é que há determinadas lojas que estão nos centros comerciais e não estão noutros centros comerciais? Deve-se exatamente essa lógica de escolha e de seleção. Existe uma seleção. Exatamente, e é aquilo que não existe,
que tendencialmente não existe num comércio com tradição ou tradicional. Não faz sentido na mesma rua haver 10 cafés. Se calhar estamos de acordo, porque é impossível. As dinâmicas económicas que se vão criar nessa rua, compactuadas com o fluxo populacional que nessa rua vai mesmo passar, não consegue, esses 10 cafés não vão conseguir ter um nível rentável para estar aberto. Mas qual é a ideia então desses mesmos cafés tendencialmente abrirem, fecharem e voltarem a abrir? Ou seja, não existem essas estratégias e estas sinergias que deveriam existir. Ou seja, mesmo por parte... É lógico que não podemos obrigar ninguém a abrir ou não abrir num determinado espaço. Ele está para aluguer ou para venda. O próprio direito da pessoa, cabe-lhe o direito de o comprar, de o alugar e de o explorar da forma em que o quer. Mas isto deve partir do ímpeto de cada um dos comerciantes que quer apostar no centro da cidade. Não faz sentido esta massivação de repetição do mesmo tipo de serviço, porque vai desvirtuar aquilo que é um verdadeiro centro comercial do centro das cidades. Falamos, é verdade, na Aru, e obviamente é um aspecto positivo que a cidade de Amarante tem, apesar de a Aru também não, como o Domingos disse, a Aru não vai resolver nada. A Aru é um documento teórico e vai proporcionar a estar preparado para. Agora temos de esperar que a iniciativa privada consiga interpretar esse plano e consiga o pôr em prática. Contudo, grande parte destas regalias já estavam disponíveis anteriormente da Aru nos centros históricos de todas e qualquer cidade do país. Por fim, apenas, e pegando no que foi dito há bocadinho, de que evidentemente quando estamos a uma loja de um centro comercial a imagem é muito apelativa, mas esse conceito pode ser facilmente aplicado numa loja de pequena dimensão, não é? E se calhar nem é o custo associado que impede esse mesmo proprietário de fazer isso. Muitas das vezes é vontade. Se calhar também a falta de formação. A falta de formação e a falta de vontade. É isso quando eu dizia do comércio com tradição e do comércio tradicional, que apesar de parecerem conceitos muito diferentes, são completamente divergentes. Um comércio com tradição e um comércio tradicional é muito diferente, porque podemos pegar naquele conceito que queremos, mas obviamente que temos de implementar uma imagem de marketing, uma publicidade, todos esses, porque como costumamos dizer, a imagem também vende, a imagem, não é? A imagem a diferença entre uma montra boa e uma montra não tratada é a diferença entre um cliente entrar e ver, e já que está lá dentro, se calhar até se vai interessar por alguma coisa, ou se é uma coisa desinteressante e continua o percurso de rua, e é essa loja que perde fluxo económico, obviamente. Cláudia, falávamos há pouco, sei que são cidades comparativamente em termos populacionais e de área que não têm comparação com Amarante, naturalmente, o caso de Guimarães, de Braga e menos ainda o caso do Porto, mas a questão é como é que essas cidades, todas elas têm centros comerciais, vários, e conseguem ter os shoppings, os centros comerciais a resultarem com lucro, naturalmente, que senão estariam fechados, e mesmo assim terem um bom comércio de rua, o comércio tradicional. Portanto, Amarante nem sequer tem esse entrave, nem sequer tem essa ameaça das grandes superfícies, porque efetivamente não existem cá, e mesmo assim o comércio tradicional parece estar mais debilitado. Um pouco debilitado, não é? Temos aqui várias questões. Em primeiro lugar, eu também concordo que só a proximidade não vende. Portanto, para além da proximidade, temos que ter sempre, e o comércio tradicional tem que ter caráteres diferenciadores. E como é que eles conseguem ser diferenciadores? Em primeiro lugar, a autarquia, e novamente ressalta-se a ARU, que aqui tem um papel fundamental, tem que agir os dois em comum. Portanto, se nós tivermos uma autarquia predisposta a ajudar um comércio local, que temos, e que, apesar de ser um documento teórico, acreditamos que a parte da autarquia já está feita, vamos agora ver até que ponto é que conseguem ir a iniciativa local. E acredito que consiga ir com a iniciativa. Consigo porque eu acho que já vejo mais as pessoas voltadas para serem empreendedoras, para ter inovação. Para além daquela proximidade, daquele rosto que dão às pessoas, daquele conhecimento e confiança, elas também já, e nós podemos ver isso nas redes sociais, nós já vimos lojas em redes sociais a divulgar os seus produtos. Isto é fundamental. Isto cria-se uma ligação além daquela que está no próprio local. É preciso
É preciso ter ousadia, é preciso ser empreendedor. E quando há todas estas iniciativas a trabalhar em conjunto, aí sim, aí acredito que haja uma divulgação muito maior. Muito bem, muito obrigada. Rita, é preciso ser empreendedor, está tão na moda isso. E o comércio tradicional? Está a conseguir acompanhar? Mas até para o comércio Algumas lojas, tradicional, sim. não é até, para o comércio tradicional é preciso ser também empreendedor, porque é preciso verdade, está ser na inovador, moda. é preciso ter rasgo, é preciso ter audácia, e só pessoas, e atenção, porque as pessoas que criaram as nossas lojas de comércio tradicional, no seu início, eram pessoas empreendedoras que tiveram a audácia e tiveram a coragem de o criar. O problema é que muitas dessas pessoas e muitas Pararam no dessas tempo, lojas algumas, não não foi? conseguiram acompanhar o fluxo dos dias, é natural. E houve uma alteração muito grande na atividade comercial, com o surgimento dos centros comerciais, que saíram das cidades, e com toda uma mudança de paradigma e com novas estratégias de marketing e de desenvolvimento de produto, e estratégias também de gestão que essas pessoas não tinham porque eram negócios de base familiar. Aqui a questão que se me coloca neste momento é saber, para além desses problemas de base, que é os problemas da falta de adaptação tecnológica, da dificuldade que o comércio tradicional tem em ter preços competitivos, porque não há economias de escala, é muito complicado, é totalmente diferente de comprar 100 a comprar 10 mil, e pronto, isto é claro para todos, o poder de negociação é muito inferior. Agora, a questão é que nós temos de melhorar tudo isto, temos de melhorar ao nível da comunicação, ao nível das tecnologias, ao nível do horário, de marketing, sem perder a identidade. E aqui é que é a questão essencial. Mas também não vamos aqui estar a tentar atribuir, como já se falou, e bem, nem tudo que é comércio tradicional, dito tradicional, ou comércio localizado nos centros das cidades, porque nem todo o comércio localizado nos núcleos urbanos é comércio tradicional, tem identidade, porque realmente há lojas que não o têm. E nós temos de valorizar quem o tem, temos de criar aqui uma marca e criar quase que uma lógica diferente à volta deste tipo de lojas, porque isso é que é diferenciador. Eu, quando vou a determinadas ruas, em cidades aqui à volta, e falou-se de Guimarães, falou-se do Porto, que são cidades que têm um comércio tradicional, ou nem comércio tradicional, mas comércio de rua florescente, porque no Porto assistiu-se nos últimos anos a um quase que renascimento do centro histórico. Há lojas novas, há restaurantes novos em todo o lado e anda realmente cheio de turistas, e é esse tipo de modelos de cidade que nos deve inspirar, e ainda que limitando-nos à nossa escala muito mais pequena, mas mais bonita, devemos ter no nosso pensamento. No Porto surgiu um projeto muito interessante, que é o Projeto Porto Paralelo, da Marta Nestor, que ela, quando estava a fazer o seu projeto para a licenciatura em Design de Comunicação, entendeu que o principal problema do comércio tradicional, do comércio de rua, era a comunicação. E então compilou e organizou a história de várias lojas, eu creio que cerca de 30 lojas, de ruas no centro, e compilou histórias dessas lojas e imagens, criou um portal, criou um catálogo online. Eu penso que irá também criar uma aplicação móvel, e isto tem tido uma grande aceitação por parte das pessoas, porque para além, nessas verdadeiras lojas de comércio e contradição, para além do produto, para além da loja em si, temos também toda a história à volta da casa, e às vezes há lojas com uma centena de anos ou mais, e é tudo isto que nos deve mover, porque se nós pensarmos, as nossas lojas favoritas, tanto cá em Amarante como em qualquer cidade, são lojas que não são lojas de centro comercial. As lojas que nos fazem querer lá ir são lojas que apelam à nossa emoção e às nossas memórias de infância, se calhar. E é isto que nós também temos aqui de criar elementos diferenciadores, mantendo a tradição, fazendo aqui uma renovação na imagem e em termos de comunicação, porque é muito importante, e fazer com que as pessoas lá vão. Eu lembro-me, há uns anos, fui a uma loja que era toda de elementos decorativos para o Natal. E aquela loja era tão bonita, que era impossível nós passarmos na montra e não entrarmos.
E as montras têm um papel essencial. Se nós não apoiarmos o nosso comércio tradicional, não fizermos que eles se modernizem, não apoiarmos o investimento e a adaptação às novas tecnologias, às novas técnicas de mercado, eles nunca vão conseguir acompanhar. E não é isso que nós queremos e não é por isso que nós estamos aqui todos. Claro, porque eu julgo que a maior dificuldade, o grande desafio, passará certamente pela preservação da identidade, dos princípios, digamos assim, mas conseguir chegar ao público. Isabel, quando falávamos há pouco do comércio de proximidade no sentido que é feito quase de um para um, do vendedor, do lojista para o consumidor, mas a proximidade só nesse sentido não chega, é preciso estarmos próximos neste sentido também, que é o sentido da comunicação. Por que não fazermos uma comunicação também assim? Por que não enviarmos SMS, criarmos uma newsletter, enviar um e-mail, dar um presente no dia de aniversário, um desconto? Por que não ter um comércio tradicional, mas vanguardista na comunicação? Será que poderia ser por aí uma das formas de começar a combater este decréscimo? Fala em termos de divulgação. Sim, poderia ser uma das soluções para que efetivamente o comércio tradicional voltasse Tivesse um novo impulso, não é? Exatamente. Eu há pouco chamou-me a atenção ao facto, na comparação que eu fiz entre o comércio tradicional e as grandes empresas, o facto de umas sapatilhas Nike serem vendidas numa grande empresa ou então numa loja de comércio tradicional. Eu não falava em termos de na qualidade. produção do produto. Falava na produção do produto, exatamente. Que nós formos a uma loja tradicional ou uma loja de uma grande superfície, Sim. e ela é feita a mesma na Sim. China ou na Indonésia ou no Exatamente, Vietnã. o local de origem é o mesmo, infelizmente. Pois está a diferença no preço. Eu falava da diferente dinâmica económica que há entre as grandes empresas. Uma empresa de grandes dimensões que venda umas sapatilhas da Nike terá, por exemplo, muito mais facilidade em pôr essas sapatilhas em promoção ou isso claro. tudo. Coisa É economia de escala, exatamente. Exatamente, coisa que o comércio tradicional nunca conseguiria fazer. Era só mesmo para esclarecer esse pequeno detalhe. Eu acho que uma coisa que nós nos estamos a esquecer e que penso que também é importante é que o comércio tradicional também veio a crescer. Porquê? Porque a população portuguesa veio a perder poder de compra. Isso é um facto e penso que todos concordam comigo. Não há tanto poder de compra como havia antigamente, não é? E porquê? E acho que agora vou falar assim um bocadinho em termos mais generalistas, em termos nacionais, para tentar, para de certa forma, tentar perceber o que é que se passa aqui em Amarante. Por exemplo, o Governo, para este Orçamento de Estado, desceu novamente o IRC, ou seja, a tributação dos lucros sobre as grandes empresas. Ou seja, isto não vai, sobre as empresas em geral. Pronto, isto de certa forma não vai favorecer um comércio tradicional, não é? Sim, mas vai favorecer, claro que se as empresas são em grande escala, vai favorecê-las ainda mais a elas, certo? Vai, desculpa, mas vai. Vai ter muito mais impacto nas grandes empresas e nas grandes potências. Sim, o impacto é proporcional, exatamente. Mas, de certa forma, penso que não seja uma medida. Lá está, é a questão da proporcionalidade, assim como, por exemplo, o IVA. É um imposto que se aplica a todas as pessoas, mas penso que deveria de haver uma distinção entre as taxas diferentes que devem taxas aplicar para pequenos e grandes empresários. Porque são diferentes as proporções. E depois, penso que também o comércio tradicional peca muito pela desertificação do interior. Aqui Amarante perdeu grande parte da população, por exemplo. Em cerca de 2001 havia cerca de 60 mil habitantes, agora há 56 mil. É uma diferença de 4 mil em 10 anos, não é? Logo, se há uma desertificação, se há falta de pessoas, não irá haver aquela dinâmica que, de certa forma, o comércio tradicional também precisa para crescer. E então penso que seja basicamente isso. A falta de poder de compra que vai afetar o comércio tradicional e depois o facto de, no interior, o comércio tradicional é mais característico do interior, provocar também grandes problemas para o comércio tradicional. Muito bem, muito obrigada, Isabel. Domingos, partimos para uma outra questão, mas também, no fundo, já vem de encontro ao que temos vindo aqui a falar, sobretudo a ideia deixada pelo Hugo, que é o trabalhar em rede. Partilhei convosco um projeto que é de Lisboa, que apostou no bilhete do comércio tradicional para revitalizar o comércio tradicional e promover um sentimento, estou a citar, um sentimento de união entre os comerciantes e promover a informação sobre o comércio tradicional.
uma vez que o bilhete será um veículo de transmissão de informação, obrigando as pessoas a descobrir o bairro e as suas lojas. A pergunta é, um bilhete deste género poderia resultar em Amarante? Poderia. Por que não? Ou Bem, porque sim? eu costumo dizer que não há nenhuma ideia que seja má até ser materializada, não é? Portanto, eu não posso nunca dizer que essa ideia é má. Parece-me boa, efetivamente, tem produzido bons resultados em Lisboa, mas o movimento tem um entendimento mais abrangente. Nós entendemos que a dinamização do centro histórico amarantino e, por consequente, o comércio tradicional é conseguido se tivermos presente este triângulo, que é conjugar cultura, turismo e património. Se conseguirmos direcionarmos as nossas energias políticas para este triângulo, que é a cultura, o turismo e o património, nós conseguimos aumentar as probabilidades de que o comércio tradicional seja bem sucedido. E inserido nesse triângulo pode estar iniciativas dessa natureza. Iniciativas dessa natureza fora de uma estratégia bem concertada para que não haja uma utilização de recursos e de esforços que depois não produzam os efeitos pretendidos. Essas iniciativas isoladas não produzem absolutamente efeitos nenhuns. E, portanto, é nesta lógica que devemos direcionar os nossos esforços políticos. Mas nós continuamos a esquecermos de uma coisa que é verdadeiramente importante. Nós podíamos transformar a cidade de Amarante, ou o centro, a urbe, num centro comercial. Não é? Ao ar livre. No Fórum Exatamente, Aveiro. numa lógica, naquela lógica equilibrada que o Hugo há pouco falava, que existe nos centros comerciais. O grande problema é que quem faz a orientação das áreas é o dono do centro comercial. E os lojistas pagam renda, não é? Sujeitam-se àquele mapa, aquele ordenamento, posso chamar assim, de lojas. Se em vez de ser ordenamento do território, seria Seria aqui um ordenamento das ordenamento lojas. Aqui em Amarante, só se fizesse por decreto, porque era quase impossível de ser, o senhor vai sair agora da sua propriedade e vai direcionar-se aqui um pouquinho para mais ao aquele lado. espaço. Portanto, está a ver a dificuldade que isso traz. É por isso que tem que haver essas tais estratégias concertadas. Politicamente, nós temos que dizer aos comerciantes aquilo que queremos. E depois ouvir o feedback dos comerciantes. Se não se fizer isso, se não for esse o percurso, ou o caminho iniciador para elevar a importância do comércio tradicional, eu acho que nós não vamos ter absolutamente sucesso nenhum. Vamos ter picos que estão diretamente ligados com sazonalidades, com festas, mas do ponto de vista contínuo vamos continuar a ter os mesmos níveis de baixos negócios, de lojistas de certa forma fracassados, e o comércio tradicional em Amarante não vai vingar. E por isso que eu reforço a ideia de que politicamente temos que direcionar os nossos esforços para esse triângulo essencial, porque Amarante tem potencialidade. Se fizéssemos aquela análise só que vamos fazer no a último seguir, debate, na segunda parte. se calhar vai fazer, se fizermos a análise só, nós de facto temos pontos muito fortes, muito válidos, que é o nosso património e é a nossa cultura. E ainda Amarante há muitos anos que diz que é uma cidade turística. Não é cidade turística, isso é tudo do plano teórico. Nós não temos cidade turística, nós não temos turistas, ou temos muito poucos, para aquilo que é o nosso património, para aquilo que é a nossa cultura. Portanto, há muito que fazer. Muito bem, muito obrigada. Hugo, a ideia de certa forma partiu sobretudo de ti, falando da questão, deixando aqui a sugestão de que era preciso, é essencial trabalhar em rede, por isso perguntava-te, pegando neste exemplo de Lisboa, certamente existirão outros por esse país fora, podem não ter este nome, naturalmente, mas parece-te que efetivamente poderia ser aqui um bom começo, criar nem que fosse este tal bilhete do comércio tradicional, um passe do compra em Amarante, não sei. É sem dúvida uma medida que tenha pretensão e temos de acreditar que se poderia e poderá estimular o consumo do comércio tradicional em Amarante. Seria errado da minha parte dizer o contrário.
Obviamente que todas essas medidas, essa e outras medidas que já existem em várias cidades do nosso país, quer seja pela acumulação de pontos, que depois são convertidos em vales, com valor numerário que podem ser descontadas em alguma dessas lojas, cartões de fidelização, ou seja, irmos a uma loja e essa mesma loja dá um cartão de desconto específico para uma loja aleatória da rede. Ou seja, eu acho que o importante que temos de salvaguardar é esta estratégia de trabalhar em rede. E concordo com o Domingos dizia que o comércio tradicional em Amarante só conseguirá vingar se partirmos do pressuposto que estamos todos a trabalhar para um bem comum. Se continuarmos com a ideia muito tradicionalista e que vem já a mentalidade do tempo de Salazar, do orgulhosamente sós, se continuarmos com essa mentalidade, acho que somos um projeto fracassado logo ao início, porque não faz sentido numa cidade que tem uma escala relativamente pequena, temos de nos centrar na escala de Amarante, que é muito diferente da escala do Porto, de Braga, de Guimarães, e num contexto tão reduzido, não existir essa vontade de convergir os esforços para um caminho de sucesso comum. É verdade que é difícil, estamos a mexer, como o Domingos dizia, não podemos dizer, olha, não pode abrir aqui a loja, tem de abrir na rua de baixo, tem de fechar aqui porque aqui já há duas. Obviamente que isto em termos... Efetivamente, que era um passo... Isso é o passo indicado, porque, como dizíamos, num centro comercial o lojista paga renda, mas não é o lojista que paga renda para estar lá, não. Pode haver um lojista que queira lá instalar-se, mas a estratégia da organização não obedece, não é aceito. Isso é uma estratégia, ou seja, todos estes planos que nós podemos hoje aqui delinear são todos muito fáceis em termos teóricos, não é? A compreensão de como é que isto poderia funcionar bem, de uma maneira ou de outra, todos estaremos de acordo que existem linhas gerais que eram facilmente alcançáveis. O problema é quando passamos esses processos à prática, verificamos que não é assim tão relevante. É verdade que, como dizíamos também há bocadinho, que ocorreu nos últimos anos um grande decréscimo do nível de população que reside no centro de Amarante, mas é um decréscimo que acompanha todas as cidades do nosso país e que atualmente acompanha aquilo que todas as cidades deste país também presenciam, que é um aumento exponencial das pessoas, desta nova vontade de voltar a viver no centro das cidades, e Amarante não é exceção. E neste caso temos de ser sinceros, não é existir uma ARU ou não existir uma ARU, parte de uma coisa muito mais específica, que é a vontade de cada um de nós. Partamos com que é a moda, está na moda, voltou a estar na moda viver no centro das cidades. Se formos para o lado do Porto, por exemplo, se olharmos para a zona da Estação de São Bento, toda aquela zona daqueles aglomerados edificados que estavam completamente devolutos, e se reparar nos últimos anos houve uma revolução completa. É engraçado, os jovens gostam, os jovens até há um tempo atrás tinham vergonha de viver naqueles prédios ao alto, mas gostam, agora está na moda. E eu acho que temos de nos aproveitar desta tendência, porque é uma tendência que pode não ter uma duração tão grande quanto isso, ou poderá ter, depende dos pressupostos que forem sendo aplicados a essas mesmas, ou seja, cativar os próprios jovens a interessar-se de novo por viver nos centros da cidade, porque é verdade que a existência da ARU, entre outras, já nos centros históricos, mesmo sem a existência da ARU, os centros históricos beneficiam de um conjunto de regalias, por exemplo, o IVA pago para obras de requalificação, em vez de ter a taxa máxima, tem a taxa mínima, tem a taxa de 6%. Isso sempre existiu e é uma coisa boa, que é cativar as pessoas. Mas, por exemplo, nos espaços comerciais, eles até estão isentos de IVA. Obras de investimento, as empresas não pagam IVA. É a autoliquidação do IVA, ou seja, nem se põe esse pressuposto. Isto é, mais do que todas as medidas políticas que se possam tomar, eu acho que na nossa perspectiva o que deve ser tomado é dar as respostas, dar a capacidade, ou seja, dar o pão para as pessoas depois irem comer. Isto é, temos de fomentar nos centros urbanos a capacidade para... Obviamente que não cabe a nenhuma autarquia começar a pegar nos edifícios e começar a requalificá-los, está fora das suas competências. O que uma autarquia, qualquer autarquia, tem de estar preparada e tem de consumar essa mesma tarefa, é dotar os centros urbanos de todas as infraestruturas para que quem efetivamente queira lá viver tenha todas as condições que até há muito pouco tempo atrás em muitas cidades não existiam. Muito bem, e é com estas palavras que vamos para o nosso intervalo. Os nossos compromissos publicitários não podem faltar, não podem falhar, ainda por mais agora em época de Natal. Voltamos já a seguir. Até já.